primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Graça e paz, irmãos. Para a nossa meditação de hoje, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 3, leremos apenas um versículo 16. Colossenses 3. Estamos projetados aí, temos o texto projetado. Vamos à leitura, todos juntos. Diz assim o texto da palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Até aqui está bom, suficiente. Bom, meus irmãos, o tema de hoje, que iremos tratar hoje aqui, contando com a permissão do nosso bondoso Deus, é aconselhando uns aos outros, um mandamento de Deus e um dever de todos. Vou repetir novamente. Aconselhando uns aos outros, um mandamento de Deus e um dever de todos. E esse tema, conforme nós acabamos de falar aqui, eu considero um tema de muita importância, eu considero relevante para nós, como igreja de Deus. Tendo em vista, meus irmãos, que Deus nos salvou e nos colocou para vivermos em comunidade. Somos a comunidade do povo de Deus, somos a comunidade da fé. E isso para o nosso próprio bem, para nos abençoar, para nos beneficiar. O termo aconselhamento bíblico, possivelmente os irmãos já ouviram falar sobre isso, que é aconselhar com base nas Escrituras, com base na palavra de Deus. Pode até ser não tão conhecido assim, pode ser até não tão familiar assim para algumas pessoas, pode até parecer uma novidade para alguns, mas na realidade esse tema sempre fez parte da vida do povo de Deus, sempre fez parte da história da igreja de Deus, O termo denota, aconselhamento mútuo, denota o propósito de Deus na dinâmica da comunidade da fé e ao mesmo tempo ressalta a responsabilidade dos crentes, dos filhos de Deus, para o bom andamento da igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo progredirá através do auxílio mútuo. É assim que ela andará, é assim que ela desenvolverá. Deus assim estabeleceu. É por isso que o aconselhamento mútuo é importante na dinâmica da igreja do Senhor. E isto é ensinado na palavra de Deus, é ensinado por toda a Bíblia. É ensinado aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E eu quero começar essa mensagem de hoje destacando no primeiro ponto uma pergunta. E essa mensagem será apenas de um ponto. E conforme o tema aconselhando uns aos outros, surge a pergunta: por que nós devemos aconselhar? Por que devo aconselhar? Qual a razão de aconselhar? Por causa de Deus. Devemos aconselhar por causa do nosso maravilhoso Deus. Deus é um excelente conselheiro, não é? Ele é um excelente conselheiro. A palavra de Deus vai revelar isso. Ele aconselhou o primeiro casal lá no Éden a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A história do antigo povo de Deus é a história de Deus aconselhando o seu povo a viver em obediência a Ele, vivendo segundo os seus mandamentos. Ele mesmo disse através dos profetas: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É o que Deus ensina. Jesus, o Deus Filho, nosso Deus e Pai, é o nosso maravilhoso conselheiro.
não é? Ele veio para trazer esperança ao povo, ele veio para nos trazer esperança, aquele que vive em sofrimento, em angústia. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Deus Espírito Santo, também a semelhança do Deus Pai, de Deus Filho, também é o Consolador por excelência. É Ele que nos conforta diante das angústias que passamos, diante dos nossos sofrimentos. É Ele, além de nos orientar por qual caminho seguir, por que direção andar. Jesus disse acerca dele, a respeito dele, que Ele é o Consolador, Ele é o outro Consolador. Somente isso bastaria para nos motivar à prática do aconselhamento mútuo, para nos motivar a aconselhar entre nós, aconselhar uns aos outros, seguindo assim o exemplo do nosso Deus e Pai. Uma boa razão, certamente, meus irmãos, certamente para justificar porque devemos aconselhar uns aos outros, é por causa do próprio Deus. Ele é conselheiro, Ele nos aconselha, e como seus filhos devemos aconselhar também. Mas além desse motivo, há uma razão também importante para nós, que é, porque devemos aconselhar, que é as nossas necessidades. É as necessidades que são as necessidades humanas. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos, eu e você, todos nós precisamos, meus irmãos, desesperadamente da orientação de Deus para as nossas vidas. E aprove o Senhor Deus determinar o auxílio mútuo entre os crentes, no meio do seu povo, no meio da comunidade da fé, para o amadurecimento de nós mesmos, para o nosso amadurecimento, para o crescimento e desenvolvimento da igreja. E aqui eu vou me ater um pouco, de uma maneira mais enfática, nessa questão da necessidade do homem. Isso é importante para a gente entender a razão por que eu e você devemos aconselhar, porque devemos praticar isso em nosso meio, né? Porque nós precisamos. Eu preciso de aconselhamento, vocês precisam também serem aconselhados. E o nosso Deus, Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que atenta para as nossas necessidades, para as necessidades do homem. O homem necessita, nós necessitamos de cumprir, sempre foi assim, Deus nos criou com o propósito de cumprir o propósito dEle, os desejos dEle em nossa vida. Mas como eu e você, como nós sabemos, ao invés de dar ouvidos ao conselho de Deus, o homem preferiu dar ouvidos ao conselho de Satanás. Assim aconteceu com a história do homem. A história conta isso para nós. E o texto de Gênesis, se os irmãos puderem projetar aí, eu agradeço aí. Gênesis 3 vai falar para nós, não é? Como diz o pastor Ronilson, ali aconteceu em Gênesis 3 a pior tragédia debaixo do sol. A entrada do pecado na vida humana. E o texto de Gênesis 3, versículo 1 em diante, vai dizer assim para nós, já está projetado aí, mas os irmãos acompanhem esta leitura, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E como nós conhecemos, nós sabemos, nós vemos, o conselho de Deus foi rejeitado. A palavra de Deus foi rejeitada. E o versículo 6 vai dizer para nós: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Né? Aqui o homem sai, ele foge do propósito de Deus. Ele deixa de viver em obediência a Deus. E em razão disso, o pecado e suas consequências atingiram toda a humanidade. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Romanos
5, versículo 12, a Bíblia vai nos informar, vai nos instruir dizendo, Romanos 5, 12, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é? Em virtude disso, meus irmãos, o ser humano vive em total iniquidade, apostasia, é assim que ele vive em idolatria e hipocrisia. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que o homem da presente geração é o homem que é amante de si mesmo. Ele só pensa nos seus interesses, não tem interesse algum por Deus, não tem interesse algum, e consequentemente não terá interesse pelo próximo, o seu interesse é voltado para os seus próprios desejos. Assim é o estado do ser humano, é o estado do homem, a conversão. Só que pela graça de Deus, é que nós recebemos em Cristo, a conversão desse homem, porém, vai regenerar esse pecador, levando a um processo de transformação, de mudança, não de forma imediata, não de forma instantânea ou plena, mas através de um processo gradual. A graça de Deus opera em nossa vida, na vida do homem, tanto é que nós estamos aqui. E agora passamos por um processo de restauração que vai perdurar por toda nossa vida aqui na terra. Em Cristo nós somos regenerados. Em Cristo nós somos transformados. A imagem de Deus que estava em nós maculada, danificada pela entrada, pela influência do pecado, ela é mudada. O propósito de Deus agora é restaurar esta imagem danificada pelo pecado e nos levar a um processo de santificação e nos levar a um processo de mudança à semelhança de Jesus Cristo, seu Filho, ao longo da nossa vida aqui nessa terra. Por isso que Ele operou a sua tão maravilhosa salvação em nossa vida. E o texto, lá de Colossenses, capítulo 3, vamos nos voltar agora para esse texto de Colossenses 3,16, vamos ler novamente aqui, e eu vou repetir aqui porque é bom que fique bem gravado em nossa mente. E o texto diz assim para nós, primeira parte de Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Esse texto aqui, meus irmãos, ele está inserido num contexto de santificação. O capítulo 3 de Colossenses, se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode comparar. Nós não vamos ler aqui, mas você tem a oportunidade de fazê-lo em sua casa. Ele está num contexto de santificação. Os primeiros versos do capítulo 3, a partir do versículo 5, até o versículo 12, até o versículo 11 aí, fala de coisas, de hábitos, que precisamos nos despojar, que precisamos nos livrar. Deus operou sua graça em Cristo em nossa vida, mas essa mudança que Ele operou, Ele Ele transformou o nosso coração, Ele tirou o nosso coração. Mas nós ainda continuamos com resquícios de pecado. Nós continuamos ainda com a natureza pecaminosa. E há hábitos que nós aprendemos ao longo de uma vida sem Cristo. E esses hábitos não saem da noite para o dia. Mas nós precisamos nos livrar dele, nos despojar dele. Isso se chama despojamento. E isso acontece através de um processo por toda a nossa vida aqui. A gente precisa nos livrar. E o versículo 5, do versículo 5, ele vai falar isso para nós. O versículo 5 diz, fazei morrer, pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E ele segue apresentando uma lista de pecados que fazem parte da natureza humana. E muitos deles ainda estão incorporados no coração do Filho de Deus, mas que precisam ser despojados, que nós precisamos nos livrar. Até o versículo 11 fala sobre isso. A partir do versículo 12 já está falando de hábitos, de virtudes que nós precisamos assimilar, incorporar em nosso coração. E isso se chama revestimento. A gente precisa abandonar os hábitos do passado, hábitos pecaminosos, que inclui pensamentos, sentimentos e desejos e atitudes, e nos revestir de atitudes, sentimentos, pensamentos e desejos bons, que refletem as virtudes
do Senhor Jesus Cristo, e isso se chama revestimento. Vai do versículo 12 até o versículo 17. E quem vai fazer isso, essa obra maravilhosa em nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra que foi implantada em nosso coração e que nos é ensinada através da ação da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Veja aqui como a igreja de Jesus, que inclui todos nós, tem duas responsabilidades importantes aqui nesta missão. Conforme está nesse texto do versículo 16. Que é instruir uma e a segunda que é aconselhar mutuamente. Essa palavra instruir, ela tem uma conotação positiva, não é? O que inclui aqui aquela atividade de ensinamento, aquela atividade que visa passar informação doutrinária, informação das verdades divinas que nós precisamos conhecer, compreender para vivermos melhor neste mundo. Isso é ensinar, e a igreja faz isso através da escola bíblica dominical, e hoje foi falado, foi aqui mencionado pelo presbítero Humberto, que hoje no terceiro domingo comemoramos o dia da escola bíblica dominical, onde aprendemos as verdades divinas, muito bom, não é? Através do estudo bíblico, através da mensagem, das pregações. Então, este é o ensino. Mas há uma segunda palavra, uma segunda atividade aqui, que também é muito importante, que é essa palavrinha aconselhar, que significa advertir, na realidade. Essa palavra ela tem uma conotação negativa aqui, não é? Embora ela traga algum ensinamento. Como disse, ela significa advertir, ela significa exortar ou confrontar. E o significado aqui é que devemos alertar as pessoas da comunidade da fé quando elas estiverem em perigos, ou mesmo confrontá-las quando estiverem agindo de forma contrária ao propósito de Deus para elas. As pessoas precisam ser aconselhadas quando estiverem trilhando um caminho perigoso. Este é o sentido. Lembre-se, eu e você, nós estamos em processo de santificação e precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para crescermos à semelhança de Jesus. Às vezes, pode acontecer, meus irmãos, não é? E isso acontece de um irmão estar fraco na fé. Está meio que desanimado. E você percebe isso. Já faz uns dias que ele não vem à comunidade, não vem à igreja adorar o Senhor. Está meio afastado. Então é importante nesse momento, você que percebeu, porque foi o Espírito Santo de Deus que deu essa percepção a você, você entrar em contato com ela, perguntar o que está acontecendo. Não exorte, o momento não é de exortação, não é? Mas console, conforte e transmita uma palavra de esperança. O que está acontecendo com você? Eu posso orar por você, estou orando por você. E ali você, diante do que lhe é falado, você lhe dá uma palavra de encorajamento, para que ela persevere. E não desista de servir a Cristo, não desista de viver na comunidade, porque na comunidade da fé, que é importante para nós, que é importante para a vida dela. Isso pode acontecer. Transmita ali uma palavra de esperança e encorajamento. É assim que fazemos. Mas às vezes outro irmão ou irmã pode estar vivendo em pecado, né? E geralmente quando se fala viver em pecado, a gente vem logo na mente uma concepção sexual, e não tem nada a ver. Às vezes sim, embora pecado nessa área também é pecado, mas às vezes a pessoa está em pecado porque às vezes está meio que em explosão de ira, está se irando por qualquer coisa, que é pecado também. Às vezes está vivendo de forma amargurada, está meio amargurado com alguém que o magoou, e isso quebra o seu relacionamento com o Senhor. Às vezes está alimentando ciúmes, alimentando inveja, pecado da mesma forma, que lhe impede de crescer, de ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Aí você percebe, aí cabe você exortá-lo, orientá-lo biblicamente, que ele está trilhando um caminho perigoso, um caminho em oposição a Deus. Isso é necessário, isso é importante, para todos nós, para o povo de Deus. Cabe a nós, né? E nesse momento você vai alertá-lo do perigo que ele está trilhando. E aqui você pode usar, meus irmãos, o texto que Jesus nos ensinou lá em Mateus 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti,
vai até ele. Se ele estiver em pecado, vai até ele. Né? E converse com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, não desista, vai de novo. Agora leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Porém, se não te ouvir, aí você leva para a liderança da igreja, para o conselho da igreja. E aí tomar-se-á providência. Todavia, o objetivo aqui é a restauração. Restauração no primeiro passo, restauração no segundo passo, restauração no terceiro passo. Não importa, o objetivo é ganhar o irmão, trazer o irmão de volta. É para isso que a igreja existe. E esta não é uma tarefa só para os líderes, só para o conselho ou para algum irmão líder da comunidade, da igreja do Senhor. É para todos os crentes do corpo de Cristo. Para todos os crentes. Escrevendo, Paulo, o apóstolo escrevendo aos romanos, ele vai falar da capacidade que seus membros tinham de aconselhar uns aos outros, e aqui eu vou pedir ajuda dos irmãos ali, para que projete alguns versículos que estarei solicitando aqui, para que os irmãos acompanhem, e vejam o que a palavra de Deus está dizendo, lá em Romanos 15, né, nós vemos aí Paulo relatando da capacidade que os crentes tinham, de aconselhar uns aos outros. Romanos 15, 14, vai dizer assim para nós, e o texto começa dizendo assim: e certo estou, meus irmãos, ele está usando o termo meus irmãos, a todos os irmãos da igreja do Senhor, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros, aptos para vos admoestardes uns aos outros, né? Ele disse isso, à comunidade da fé. Veja ainda o que ele ordena aos irmãos lá da igreja da Galácia, né? Ele escreve das igrejas da região da Galácia, ele diz lá no capítulo 6, peço aos irmãos que projetem aí também, Gálatas 6, versículo 1, onde ele diz algo interessante, Gálatas 6, né? Diz assim o texto da palavra de Deus, também, irmãos, se alguém, irmãos, olha que interessante, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ele se dirigindo aos irmãos, cada um individualmente, incluindo líderes e incluindo aqueles que não são líderes. Também aos Tessalonicenses, ele passa a mesma orientação. Aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele traz outro ensino importante também. E ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A mesma palavra. O princípio é o mesmo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A mesma palavra que ele usa lá em Colossenses 3,16, que é a palavra noutetel, né? Esse é o significado da palavra, que é a mesma que é usada lá em Romanos 15, 14, quando fala em aconselhamento. É a mesma palavra usada lá em Gálatas, que fala sobre corrigir. É daí que vem a palavra, o termo que é conhecido hoje, né, que se ouve aí no meio evangélico, aconselhamento noutético. Esse é o sentido. Ou seja, que é o aconselhamento que é realizado com base nas Escrituras, na palavra de Deus. Todos estes versículos aqui, e outros mais da palavra de Deus, nos ensinam que a prática do aconselhamento entre nós é uma ordenança bíblica. É uma ordenança para o povo de Deus. O aconselhamento bíblico mútuo deve fazer parte da dinâmica da igreja. Essa prática aqui, ela é essencial para o nosso amadurecimento em graça diante de Deus, meus irmãos, e também diante do mundo. Aqui deu para perceber, meus irmãos, que o aconselhamento faz parte da vontade de Deus, é uma ordenança divina. E também é nossa responsabilidade. Através desses textos aqui a gente deu para perceber isso,
A grande questão é como podemos fazer o aconselhamento. Essa é a grande questão. E aqui cabe nós usar as Escrituras. É o que a Bíblia nos ensina aqui. O conteúdo do nosso aconselhamento não pode ser o que eu penso, o que eu acho, ou mesmo algumas filosofias secularizadas, mas é a palavra de Deus. Ela certamente, meus irmãos, ela é suficiente diante dos dilemas humanos. Como Paulo mesmo instrui a Timóteo, quando ele vai escrever, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, ele diz algo interessante. Peço aos irmãos que projetem aí, por favor. 2 Timóteo 3, 16, Paulo aqui ele diz assim para nós: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele está falando da suficiência das Escrituras aqui, e ele diz que ela é suficiente para nos ensinar como devemos viver aqui. Como sabemos a vontade de Deus, como podemos proceder neste mundo. A Escritura nos ensina. Também ela é útil para nos corrigir, para nos mostrar o nosso erro, para nos repreender. Ela diz: ei, não ande por esse caminho. O caminho que você está trilhando é errado. Ela aponta o erro. Mas além disso, ela aponta o caminho certo, ela nos conserta, ela nos endireita, ela nos transforma, ela nos modela. Por isso que ela é útil para a correção. Ela diz: o caminho é esse aqui agora. É nessa direção que você deve seguir. Ela nos endireita, ela aponta o erro, mas ela aponta o que precisa ser feito para consertar, para nos endireitar. E ela aponta, e ela é útil para a nossa santificação. Quando fala na educação na justiça, ela vai nos educar, nos modelar no caminho da justiça, no caminho da santificação, a semelhança do Senhor. É por isso que ela deve estar em nosso coração. Como Paulo diz aqui no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite. Não é? Eu e você precisamos nos alimentar da Bíblia. Precisamos nos alimentar dela, ler ela diariamente. Todo dia. Nós nos alimentamos com alimento para o nosso corpo. Passe um dia sem se alimentar, você sente falta. Não é diferente em relação à palavra. É todo dia. Todo santo dia. Nos alimentar dela. Ela nos ensina coisas tremendas, coisas maravilhosas. Devemos nos apropriar dela. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, é verdade, como disse o salmista no Salmo 119, nós evitamos pecar contra o Senhor. Mas além disso, meus irmãos, nós temos para dar. Quando nós nos alimentamos, nós temos condições de aconselhar, de ensinar, de instruir, de mostrar as verdades divinas. E ela precisa estar guardada. Ela precisa fazer a diferença em nossa vida. Não é? Como disse aqui, essa mensagem é apenas de um ponto. Por que devemos aconselhar? Por causa de Deus. Ele é conselheiro, Ele quer que aconselhemos. Mas em segundo lugar, por causa das nossas necessidades. Nós precisamos. Eu preciso ser aconselhado, você precisa aconselhar, todos nós. E eu quero encerrar aqui esta mensagem passando algumas orientações importantes que vão nos ajudar aqui nesse processo de aconselhamento entre nós, do aconselhamento mútuo. E perceba aqui, os irmãos, como a igreja do Senhor é importante para nós aqui em nossa vida de fé. A igreja, meus irmãos, esta igreja mesmo, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina é fundamental para o teu processo de mudança em direção ao Senhor. Ela é fundamental. Todos nós, eu e você, desejamos ser melhores diante de Deus, desejamos nos assemelhar a Ele, é muito bom. Queremos amadurecer, crescer espiritualmente, isso é bom, você deve desejar isso e orar a Deus por isso. E a igreja vai contribuir para isso. A igreja local contribuirá para isso. Aqui, a igreja proporciona, meus irmãos, entre outras coisas, o ensino bíblico,
ela proporciona oportunidade de adoração com o povo de Deus, ela proporciona oportunidade de servir, de ser servido, e ela proporciona ainda a oportunidade de ser encorajado e também de encorajar os outros. É assim que acontece aqui na comunidade da fé. Todas estas coisas aqui contribuirão grandemente para a santificação de todos, especialmente a sua transformação à semelhança de Jesus. Portanto, nós devemos amar a igreja. Ame esta igreja, ore por ela e se envolva com ela. Isso é importante. Agora, quanto à prática do aconselhamento mútuo, aproveite as oportunidades, cada uma delas. Ou melhor, crie oportunidades. Nós não sabemos aconselhar naturalmente, mas nós aprendemos no dia a dia com Cristo, numa vida de fé com Ele. E algo que eu e você, que nós precisamos cultivar para sermos bons conselheiros entre nós é a humildade. Nós precisamos aprender. Seja humilde. Jesus era humilde. É por essa razão, meus irmãos, que ele ia em busca das pessoas. Ele buscava as pessoas. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Ele veio resgatar pessoas aqui nesta terra, como nos resgatar, porque ele era humilde. Porque ele era humilde, ele se fez servo, ele serviu. A humildade nos levará a buscar outras pessoas, seja para buscar, seja para buscar, por busca de ajuda, seja, ela nos empurra, ela vai nos empurrar para buscar, ainda que seja para buscar ajuda quando nós necessitamos diante dos nossos dilemas, ou mesmo, ela nos levará em direção às pessoas para lhe prestar ajuda, para lhe prestar auxílio. A humildade nos aproxima, é isso que ela faz. E se você está enfrentando grande angústia na sua vida, ou mesmo está sofrendo devido a alguma fraqueza, devido a algum dilema que está enfrentando aí, não sabendo que decisão tomar, em que direção seguir, ou mesmo está enfrentando algum pecado pessoal e você não consegue se ver livre, não consegue ter controle sobre aquela prática, se você está enfrentando tudo isso, procure um irmão, procure uma irmã aqui desta igreja, um irmão maduro, uma irmã maduro na fé, e compartilhe das suas lutas. E peça oração, peça ajuda e peça orientação. E certamente Deus vai te abençoar. Você será abençoado e vai ficar só entre vocês mesmos. O povo de Deus tem condições para dar. Tem orientação. Procure alguém para compartilhar. Isso é importante. A igreja tem. E você será certamente abençoado. Agora você que já é um pouco maduro na fé, já tem crescido, passado por vários degraus, já tem passado por sofrimentos e angústias, e Deus tem trabalhado no seu coração, transformado o seu caráter, você pode ajudar aqueles que são mais fracos. Certamente pode. Se aproxime de pessoas, seja pessoal, ore por eles, encoraje essas pessoas a crescerem, a buscarem o Senhor. Esteja disposto a ser um instrumento nas mãos, um instrumento de restauração, um instrumento de edificação nas mãos do Senhor para abençoar pessoas aqui nesta igreja, ou pessoas em sua volta, mas se coloque como instrumento nas mãos do Senhor. Essa é a humildade, é a atitude que Deus deseja que o seu povo viva na dinâmica de vida da igreja, de comunidade da fé. Paulo instruiu os irmãos lá de Éfeso, lá na sua carta, ele disse lá em Efésios 4, os dois versículos primeiros do capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a trilhar o caminho, né, de sermos bons conselheiros, de sermos instrumento em suas mãos e aconselhar uns aos outros, que sejamos bons conselheiros aqui entre o seu povo. Amém.